O sistema urinário é um dos sistemas mais importantes do corpo. É responsável pela produção e excreção da urina. Possui as principais funções de filtração de impurezas do sangue, produção de hormônios, regulação da homeostase e a produção da urina. O sistema urinário é composto de um par de rins, um par de ureter, uma bexiga e uma uretra. O par de rins é ligado à bexiga pelo ureter. A bexiga armazena a urina e em seguida é eliminado pela uretra. Os rins se localizam na parte dorsal do abdômen, no nível da segunda vértebra torácica e das três primeiras vértebras lombares. Os rins são constituídos pela córtex renal, medula renal, pirâmide renal, cálice menor, cálice maior, pelve renal. O rim é um órgão revestido por um tecido conjuntivo do tipo fibroso, denominado cápsula fibrosa. É o tecido que reveste externamente o rim, dando proteção. A irrigação dos rins funciona através das seguintes artérias e veias. Artéria abdominal, que ao chegar na parte dos rins vai se dividir em artéria renal, e a veia abdominal, que também receberá o mesmo nome ao se aproximar dos rins. O trajeto do fluxo sanguíneo renal se dá da seguinte forma: artéria renal, artérias segmentares, artérias interlobares, artérias arqueadas, artérias interlobulares, arteríola aferente, vasos capilares glomerulares, arteríolas eferentes, vasos capilares peritubulares, veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares e veia renal. As estruturas do néfron são cápsula glomerular, tubo contorcido proximal, alça de Henle. Na alça de Henle nós temos o ramo descendente e o ramo ascendente. Também temos tubo contorcido distal e o tubo coletor. Os néfrons são irrigados por uma ramificação da artéria renal. Para entrar no glomérulo é a arteríola aferente e quando sai do glomérulo é a arteríola eferente. Para produzir a urina, os néfrons e os túbulos coletores realizam 3 processos básicos: a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Entra na arteríola aferente, vem com gradiente de pressão de 17 mm por mercúrio e algumas substâncias entram no túbulo contorcido proximal. Essas substâncias são chamadas de filtrado glomerular ou primeira urina. E o que tem nesse filtrado? Água, íons, sódio, cloreto e entre outros. Porém, nem tudo desse filtrado sai na urina, pois 99% é reabsorvido quando o filtrado glomerular flui através dos vasos capilares peritubulares, voltando então para a corrente sanguínea. No túbulo contorcido proximal, acontece a reabsorção principalmente de sódio e glicose por mecanismos de transporte ativo. A alça néfrica ou alça de Henle se divide em 2 partes.
Na parte descendente, é permeável à saída de água e não permeável à saída de sódio. E na parte ascendente, é permeável à saída de sódio, mas não é permeável à saída de água. Com a reabsorção de sódio, esse meio fica muito concentrado e parte do sódio volta para a alça néfrica. 30 segundos. O túbulo contorcido distal continua a reabsorção de sódio e cloreto. Exceto a água, todas as outras substâncias são feitas por transporte ativo e a água por difusão simples, osmose. No túbulo coletor acontece principalmente a secreção, que são substâncias secretadas dos vasos capilares. Essas substâncias são os íons, amônia, ureia, creatinina, ácido úrico e entre outros, como medicamentos, que são tóxicos ao ser humano. Íons de hidrogênio são responsáveis pela acidez do sangue e os rins são responsáveis por manter o pH equilibrado e, por isso, eles voltam para a corrente sanguínea. A filtração significa forçar os líquidos e as substâncias dissolvidas menores do que um certo tamanho a passarem por uma membrana sob pressão. A filtração glomerular é o primeiro passo da produção de urina. A pressão sanguínea força a água e a maioria dos solutos no plasma sanguíneo através da parede dos vasos capilares glomerulares, formando o filtrado glomerular. A filtração ocorre nos glomérulos da mesma forma que ocorre em outros vasos capilares. A reabsorção tubular ocorre quando o líquido filtrado flui ao longo do túbulo renal para o túbulo coletor. As células de ambos os túbulos devolvem cerca de 99% da água filtrada e muitos solutos úteis para o sangue, fluindo através dos vasos capilares peritubulares. Já a secreção tubular também ocorre quando o filtrado flui ao longo do túbulo renal para o túbulo coletor. As células de ambos os túbulos removem substâncias como resíduos, medicamentos e íons em excesso do sangue, dos vasos capilares peritubulares e os transportam até o filtrado nos túbulos renais.